Muito boa noite, turma de buscadores da autocura. Como é que vocês estão nessa terça que tá... Chove não molha, né? Hora chove, hora não molha. Gente, não vou poder ficar esperando muito tempo. Vão se achegando, porque eu só tenho 15 minutos para passar um conteúdo de anos. Então, assim, a gente precisa avançar. Quem estiver chegando, vai assinando, vai dando um oi, vai falando o seu nome para a gente já se entrosar. E eu começo então, deixa eu abaixar um pouquinho, eu começo então fazendo uma pergunta para você. Você tem medo? Você tem medo de pensar em avançar? Como seria se você crescesse? Como que a sua família reagiria se você crescesse? Será que você se tornaria diferente? Como seriam as responsabilidades se você crescesse? Como seria se você tivesse um relacionamento incrível? Como seria se você fosse respeitada nesse relacionamento? Como seria se você tivesse autoestima? Como seria a sua vida? Como você se portaria? Lindo, né? Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem medos. Hoje a gente vai falar de 12 sabotadores, que eu compilei e que eu acho que são os principais bloqueios da mente humana. Ao longo do tempo que eu fui estudando e me aprofundando na psicanálise, eu entendi que são esses 12 icebergs que todos nós temos. Às vezes alguém pode ter 2, 3, 5, às vezes pode ter todos. E a minha história, ela começou com um grande sabotador que eu nem sabia que eu tinha no meu relacionamento. A minha história começou quando eu me deparei num dia onde eu me vi com a possibilidade de perder aquilo que eu mais amava. Eu estava sem autoestima, eu estava sem poder pessoal, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de falar para minha família, eu tinha vergonha de falar para as pessoas, porque o que iriam pensar de mim? Iriam pensar que eu era uma mulher fracassada, uma mulher... E olha que eu tinha 23 anos. Isso começou a acontecer com 1 ano de casamento. Iriam pensar que eu era uma garota que não tinha aprendido nada, que eu não tinha valor, que eu não sabia segurar um casamento, que eu não fazia um homem feliz. O que iriam pensar de mim? E naquela noite em que eu me deparei com essa perda, eu fui deitar e ali eu percebi que eu tinha 2 coisas ao meu favor. A minha mente e isso aqui, a internet. E eu falei, Lívia, se você tem vergonha de ir para terapia, se você tem vergonha de contar para alguém o que está acontecendo, e na verdade eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu sentia a angústia, eu sentia a perturbação, eu via o que estava acontecendo entre mim e o meu esposo, só que eu não sabia falar, verbalizar o que estava acontecendo comigo, mas o meu corpo estava me dando sinais. Porque a dor que eu sentia, eu aliviava com compulsão alimentar. Foram 20 quilos em praticamente 1 ano. E naquela noite, eu me determinei e eu falei uma coisa para mim. Eu falei, se porventura a gente vier a se separar, como que eu vou ficar? Quem sou eu hoje? E ali naquela noite eu comecei a refletir quem eu era. Porque eu não sabia responder quem sou eu hoje. E aí eu falei quem eu era quando ele se apaixonou por mim. E as respostas foram vindo. Caramba, você dançava. Caramba, você cuidava de si, você treinava. Caramba, você era mais alto astral. Caramba, você tinha sonhos. Caramba, você acreditava em você. E eu não estou falando tudo isso para me gabar. Sim, hoje eu tenho 20 quilos a menos. Sim, hoje eu tenho um casamento restaurado.
Mas eu tô falando para você porque se você está aqui com duas ferramentas, a sua mente e usando a internet para algo que preste ao seu favor, você pode transformar a sua vida, porque as chaves estão dentro de você. É isso que um psicanalista faz, ele ouve o que a pessoa fala. E aí, durante os estudos, eu pensei, existem muitas pessoas que podem estar como eu, com vergonha. E se eu trouxer e montar um livro aonde as pessoas possam se autodiagnosticar, se eu trouxer clareza num linguajar simples, histórias, exemplos, aonde a pessoa fala, meu Deus do céu, mas que sabotador é esse? Ela lê na história e ela consegue falar, eu estou 100% parecida com essa pessoa. Meu Deus, como que se traz a nova mentalidade? Lá ela vê. E foi isso que eu trouxe no método e no Desperte o Seu Poder no livro. E hoje eu vou trazer 3 sabotadores que começam com a primeira história, a história de Ana. Fica até o final da live para você, a gente já tá acabando daqui a pouquinho, que eu tenho um presente para você, tá? Quem chegou, eu tenho um presente no final da live. Ana tá na página 9. E Ana, ela é uma jovem, uma mulher de 34 anos. E ela constantemente se depara com parceiros que a criticam, que destrói seus sonhos, que a controlam, numa espécie de possessão, para que Ana não consiga realizar os seus talentos. Ela atrai, então, homens, parceiros, que a subjugam. Até que um dia, Ana, como você, resolve falar, não é possível, que eu sou vítima de tudo isso. Não é possível que todo homem é igual. O que será que está acontecendo comigo? Porque eu vejo pessoas que são felizes nas relações. Não é possível que eu fui escolhida a dedo pelo Criador para sofrer. Não é possível que eu sou tão azarada. E aí Ana vai e ela procura terapia. Ela procura alívio psicanalista. Que vai direto. Direto. E aí a pergunta da terapeuta de $1 milhão. Ana, conta pra mim como é que foi a relação dos seus pais. E Ana fala brigas constantes. E aí a terapeuta fala, ok, como você percebeu a sua mãe nessas brigas? E Ana fala, inferiorizada. E a terapeuta fala, e como que Ana se sente nas suas relações? E ela fala, inferiorizada. E eu pergunto pra você hoje aqui, Ana, como você se sente nas suas relações? No trabalho? Talvez você se sinta inferiorizada, talvez não. Talvez você se sinta incapacitada. Talvez você se sinta injustiçada. Talvez você se sinta descartado, abandonado, sem valor, rejeitado. E por que que por que as Anas se prendem a esses ciclos repetitivos que parecem não ter fim, que parece que se repete quando tá começando a ficar bom? Cara, por conta de 3 dos 12 principais sabotadores. O primeiro, a gente chama de autopunição. Isso tudo é inconsciente que eu tô falando, tá? Entenda uma coisa. Existe a pessoa que está me ouvindo, está processando a informação. A gente chama de consciente. Existe outra voz
como se fosse uma terceira pessoa dentro da sua mente, que a gente chama de subconsciente, a gente chama de criança interior. Por que criança interior? Porque essa voz são todas as memórias de experiência do que se ouviu, do que se viu, do que se percebeu até os 7 anos de idade. A sua criança interior até os 7 anos de idade representa 95% das suas decisões de hoje. E não importa quantos anos você tem. Ana se autopunia. Autopunição significa achar que eu mereço a vida hostil, a vida ruim, a vida com baixa estima, a vida com relacionamento destrutivo, a vida vendo pessoas crescerem e dando certo nas carreiras, enquanto eu não consigo mover uma fagulha na minha vida. Isso é autopunição. O segundo sabotador é a zona de conforto. O subconsciente, como um mecanismo de defesa, ele vai dizer assim para Ana: não mude. Sabe por quê? Porque você não conhece o que tem do outro lado. É familiar isso. Como será que deve crescer? Qual é o preço que se paga? Quem é feliz no relacionamento, qual é o preço que tem que pagar? É melhor você se manter aqui. É melhor você se manter numa dor conhecida do que você se jogar no desconhecido. Sabe por quê, Anas? Porque se você vier a falhar e você vier a perder o pouco que você tem, nunca ninguém na sua família conseguiu. E se você for criticada e julgada, Ana, você vai se sentir o quê? Inferior? Burra? Se você crescer, Ana, quem você vai deixar para trás? Porque talvez não te acompanhe. Quem vai deixar de te amar se você mudar? Você tem medo. Você tem medo de despertencer. Eu vou me tornar uma pessoa diferente. Se você emagrecer, Ana, o teu pai, o que ele vai achar de você? O que você ouviu a infância toda de mulheres magras? O que ele falou? Como ele criticou mulheres magras? Qual o amor e de quem você perde se você sair dessa zona de conforto? Se você sair desse estado de autopunição? E o terceiro sabotador, esse assusta. A nossa história, a nossa semelhança não está só no nosso DNA. Você não vai se tornar parecido ou idêntico a alguém da sua família, esteticamente. O terceiro sabotador chama lealdade inconsciente. Ana não lembrava, mas até os 7 anos de idade, quando ela via os pais dela brigando, ela psiquicamente olhou para os pais e falou: pai, eu me torno leal a vocês. Eu vou honrar a história de vocês. Pai, eu entendi. É assim que eu devo receber amor. Eu te amo, pai. E eu vou honrar a sua história. Eu vou atrair homens que não se conhecem. Eu vou atrair homens que têm medo de se indagar, porque podem ter medo de perder a armadura, de se mostrarem fracos. Então é isso, pai.
É nessa agressividade, é nessa inferioridade que um homem demonstra sua força, é nesse controle, é subjugar, que isso é amor. Então tá, pai. Mãe, eu prometo, por amor a você, que eu não vou procurar autocura. Você não vai sofrer sozinha. Isso é lealdade inconsciente. E eu pergunto pra você, qual é a história triste que você está repetindo hoje na sua vida? Quem você está sendo leal? Quem a sua criança interior fez um voto? É possível editar, é possível moldar essas memórias. Primeiro eu preciso saber confrontar essa voz, essa memória. Eu preciso saber como confrontar. E depois eu preciso de constância. O tempo todo. Eu reconheço o impulso, eu reconheço a emoção que vem. E eu consigo controlar. Não dá mais. Não dá mais para ficar esperando outras pessoas te salvarem. Quando eu quase me divorciei, eu prometi para mim mesma que eu não exigiria mais do Nando, que ele me admirasse, enquanto eu não pudesse fazer isso por mim. É um processo longo, principalmente quando você tem vergonha e principalmente quando você não sabe por onde começar. Eu não sei qual é quando e quanto e como vai ser o seu basta. Eu não sei se você já tá aqui, porque já tá dando um basta, você tá começando a perder. Eu não sei se você já começou a perder seu relacionamento. Eu não sei se você já começou a perder sua carreira. Eu não sei nem se você nem começou a ter carreira, porque você se vê aprisionado, dependente. Eu não sei o que você já perdeu. Eu não sei quanto tempo mais você vai aguentar. E eu não sei o quanto vale a sua cura. Enquanto você não acender a sua luz interior e não desejar acender a sua luz, eu, de verdade, eu não vejo como essa escuridão ter brilho. Ninguém vai acender a luz para você. Já foi. A criancinha de 7 anos já foi. E agora ela está na sua mente. Ela está no quarto escuro, esperando você para salvar. Boa noite.